Si studia in si può studiare insieme? Ma durante la settimana o? Durante la settimana claramente a exposição faz alguém que fala português. Nós podemos estudar juntos italiano, português, porque assim Si risolve il problema. assim está resolvido o problema. Então, vamos ver. Primeira pergunta. Sim, qual é a característica sim, da psicologia paranormal, para que serve? Então, quem é que quer fazer esta pergunta? Catarina? Non ci sono prossimi minuti. No, mas não é ainda, não é necessariamente pela próxima semana. Não, agora vamos dizer quando, vamos marcar quando, não é necessariamente pela próxima, acho talvez pode ser mais 3 semanas, 2 semanas, né? Ok, então, a primeira era a Catarina. Vamos lá. Muito bem. Depois, segunda, queres nos dizer a função da psicoscopia e da egoscopia? Célia quer fazer? Não, a 4. A 4? Não sei se eu poderá escolher, mas eu já escolhi. Então a 4, Célia. Se ser bom, mas Tem? Non stai per tentar saber, però qualcuno lo fa con la sedia. Ecco, Tudo bem? Então, aqui estamos a definir as exposições. Sobre estas perguntas. As perguntas são as 4 possíveis. Depois vamos fazer também as outras, mas mais à frente. Então são: qual é a característica da psicologia paranormal e para que serve? Queres nos dizer a função da psicoscopia e da egoscopia? Terceiro, que diferença existe entre o corpo etérico, o nefesh ou o soma? Quarto, notou uma diferença entre o espírito e o corpo causal? Então estas são as 4. A Célia marcou a 4ª, a Catarina marcou a 1ª. Posso entrar na segunda? Vou descobrir. É Rosária. E nós? Para mim pode ser a 4. 4, Mori. E os outros assistem. Não, os outros não. Salinha, olha o olho. Os outros estão assistentes. Não, porque pelo menos um português para a pergunta, alguém que possa falar em português. Não necessariamente português, mas alguém que possa falar em português. Ci vuole il portoghese. Vai andare con... Antonio vuole andare con me. Qual pergunta que vocês querem? Qual é a pergunta que vocês querem? Non ce n'è una. Non c'è il Dou a primazia ao. Olha, número 3. Ok, eu escolho. 3. Antonio, portavoce. Antonio A nossa e equipe. Lorenzo. Vai, eccoli là. Il trio lescano. Lorenzo? Visto che sei mais. Sim, Mas é tão difícil. então, É, una, 2, Anna. Molto bene. Anna. Agora falta também a Vera, a Ines. Elisabetta, quale vuoi? Scegli te. No, Una domanda scegli te una domanda che ti interessa. Posso andare con più? Può andare con più, che ha detto. Cosa ritieni più opportuno? Vabbè, vai, non stai le Monica, dai. Siamo vicini. Elisabetta.
Vai. Muito bem. Então, ok. Então, sim, mais ou menos. E datas. Io ho un problema che prossima Sì. settimana non ci sono e poi dopo vado via. Ok, Torno a ótimo. luglio. Então vai ser julho. Luglio. Va bene. Julho. Ah, Júlio. Para ela vai ser julho. Portanto, Però alla fine. vamos começar. Quem é que quer começar? Eu diria. Quando é que tu não estás? 21 de junho não estou. 21 de junho não estás. Que será uma sexta-feira. Sim, de 2 a 15 dias, penso que é assim. Sexta-feira deve ser 22. Mas tu dizes por todos Ah, 22 sim, tem razão. É 22 de junho. Sim, talvez melhor tudo para Sabes julho. porquê? Tens Ainda não começou. é bom. Então, Já tudo está julho. Então, tudo. 1º de julho qual é? São professores, não é? Como? São professores, não é? Então, Água, sim. Sim, também dos meus. Uma de Casa de visão. É domingo. 6 de julho. Quem é que quer 6 de julho? Io ci sarò o il 6 o il Sim, talvez também o. o 6. Hoje é o Em 8. princípio, Talvez também o 30. que não há problema. 30 de junho também. Vamos. Vamos começar para o com 6 de 27. Olha, 6, 13, Eu vou ver o meu calendário. Se houver algum problema na próxima sexta-feira, eu vou fazer. Mas em princípio, Alguém quer o 29 de junho? Se ninguém quer, vamos para julho. É igual a vocês escolhem. Só tenho uma visita. 29 de junho. Qual é a vossa pergunta? Pode ser, Natália. Epá, é assim, só tenho uma situação em que a minha mãe mora perto de Santarém, que é no centro de Campinas. E eu às vezes vou lá visitá-la. E às vezes é um fim de semana. E quando lá? Epá, não tenho. É conforme. Vamos dizer 29 de junho. Se tu não puderes naquele, vamos trocar para o outro julho. Né? Então, 29 de junho. Depois, a seguir temos o 6 de julho que quer. Ana e Rosário. 6 de julho. Ana e Rosário. 6 de julho. 13. 13, muito bem. E no dia 20, então, Catarina e Manuela. No, non ci sono. Ainda não? Non ci sto Ok. guardando. Então, 27. Alla fine del... 27. Last but not least. Benissimo. Sure. Benissimo. Ok, muito bem. 27 ti va bene? Ótimo. Tudo bem. Ottimo. Então fica marcado e se houver ainda, depois juntam-se às outras. Ok, tudo bem. Ótimo. Então podemos começar. Estamos aqui. O termo psicoscopia. Alguém tem perguntas? Che pagina? Página 4. Perfetto. Página 4. Alguém tem perguntas? Alguém quer fazer um resumo do que falamos última vez? Vamos fechar. Posso? Eu vejo. Não? Ok. Quer que diga? Já falamos mais sobre a parte psicológica, sobre o consciente, o inconsciente e o subconsciente, as relações. Sim, te lembras de alguma coisa? Aquele esquema que fizeste ali no quadro. Foi mais elucidativo, penso que está
explicar assim por minhas palavras. Ou seja, a nossa mente tem estas duas componentes, né? Da parte consciente, que todos nós usamos no dia a dia, mas também no nosso dia a dia temos flashes ou intuímos e temos relações com a nossa parte subconsciente. É verdade. Ao fim e ao cabo, não, as duas estão em paralelo. Claro que a parte consciente domina, mas a subconsciente está presente. Não sei se falaste na parte de quando nós dormimos. Sim, também. Essa parte aí é o subconsciente que está a dominar e não o consciente. É verdade. Portanto, no sonho é o subconsciente que está a regular todos. Depois somos reunidos, ou somos, rodeados pelo chamado inconsciente, que pode ser o coletivo, ou seja, existe o coletivo no geral, universal, pode ser o coletivo português ou o ocidental, não é? A cultura ocidental. E pode haver várias camadas. Sim, até familiar, por exemplo. Ou social, não é? Social, ou animal. Sim. Por exemplo, que há aquele estudo sobre a consciência dos animais, era muito interessante. Ou seja, há uma consciência coletiva que manifesta-se nos animais. Por exemplo, os gatos, todos os gatos têm medo do como se chama? Pepino. Sim, é as criações do pepino. Salta. Sim, salta. Porque parece como Nunca viste os vídeos do YouTube? Como um cobra, mas há gatos que nunca viram um cobra. Ou também nunca viram um cobra porque foram treinados, criados em lugares citadinos onde nunca viram. Porque assim não fiz essa experiência. Ou também, por exemplo, um pato. Um pato logo que nasceu, ele sabe nadar, mas ninguém ensinou. Pois é, uma coisinha ainda. Sim. Também as tartarugas possuem uma consciência, conhecimentos que ninguém ensinou, portanto, demonstram uma consciência coletiva do animal. Por exemplo, as tartarugas depois voltam no lugar exato onde eles nasceram depois de 20, 30 anos para gerar novamente, pôr os ovos. Aí chama-se consciência coletiva. E É consciência coletiva. Inconsciente coletivo. Então, agora é similar no sentido que a consciência é algo que tu és consciente. Okay? Inconsciente é algo que tu não és consciente. Nós não somos conscientes da nossa consciência coletiva. Ou seja, nós temos uma consciência onde todos os homens são como interligados, são comuns. Mas nós não temos consciência desta. Portanto, para nós é inconsciente. Tu falaste do psicólogo Carlos Jung, ele fala no inconsciente coletivo porque ele diz que há um registro de memória de todos os acontecimentos que existem por exemplo, na história. Sim, mas, por exemplo, como nós dizemos, aquele olá, nós achamos que nós três. Eu apaguei agora mesmo. Então, antes de. Vamos. Nós falamos, por exemplo, de aquelas pessoas que moravam no deserto e que sonharam, por exemplo, o mar. Eles não tinham a possibilidade de ver o mar, de saber o que é. E, de facto, Jung, por isto, hipotizou a existência de uma memória coletiva. Mas o ponto é, nós estamos, a nossa consciência, nós vimos, é como uma pequena parte, onde temos uma parte de consciência e de inconsciência pessoal, mas aqui temos uma inconsciência coletiva. Okay? Isto é como se fosse a consciência do homem. Ou seja, todos os homens,
Por exemplo, concebesse uma consciência do ente português, depois uma consciência do ente humano. Esta consciência para nós não é conhecida. Ou seja, está no nosso inconsciente. Portanto, é inconsciência. Mas, pelos animais, pelo menos por alguns animais, é mais consciente. Ou seja, o mais que a consciência for estruturada, for complexa, o menor que a consciência coletiva for consciente, é o maior que for a consciência individual. Mas quando esta consciência individual falta, o mais que faltar, o mais que a consciência coletiva manifesta-se. Portanto, alguns animais, por exemplo, formigas, abelhas, eles possuem uma consciência coletiva mais desenvolvida do que uma consciência individual. No enquanto animais com sangue quente, ok? Então possuem uma consciência mais individual. Há toda uma relação com os corpos astral, corpo etérico, isto iremos ver, ok? Pronto. Antes de... E nós dissemos também uma coisa, para dizer, acho que é uma dada altura que eu escrevi, podemos agir sobre o subconsciente e torná-lo consciente, não é? Exatamente. Seria o objeto. Seria um dos objetivos fundamentais, porque também nós temos um superconsciente também. Ou seja, algo que nós dissemos que aqui há um eu e a luz divina de Cristo. Ok? Vamos dizer, o eu é o verdadeiro Cristo. Eu e Cristo. Eu, por acaso, em relação ao Jung, Carlos Jung, ele estudou muito a civilização dos índios, peles vermelhas. É onde ele achou muitas semelhanças, porque eles têm uma interação com a natureza muito intensa. Os animais, com aquele espírito de Manitou, do mar. Sim, Manitou. E ele inspirou-se muito nesta definição, no estudo dessas tribos. Ele não foi buscar isto por acaso, ele foi buscar por causa deles terem um inconsciente quase de grupo. Sim, exatamente, porque o mais que for específica, ou seja, o mais que for forte a pertenência a um grupo, o mais que manifesta-se a consciência deste grupo como coletiva, é o menor que manifesta-se a consciência individual. Por exemplo, há algumas populações do Alasca que são vermelha, populações locais, e fizeram muitas experiências, esse Stevenson, sobre as reencarnações das pessoas que lembravam-se das vidas passadas nestas tribos. Sim, porque essencialmente reencarnavam-se um no outro. Porque era uma tribo muito pequena e a pertenência a esta tribo era muito forte. E, por exemplo, um era o neto, o outro era o pai, e lembravam-se das coisas. Por exemplo, dizem que os gatos não percebem a distinção entre uma vida passada e uma outra. E, portanto, o mais que for individualizada a consciência, o menor que a consciência coletiva for, é, portanto, como nós, no nosso estado de consciência. Okay? Mas também existe uma parte superconsciente, que está sobre a nossa consciência. É como se o subconsciente fosse relacionado com o Eros, ou seja, a ânima genética geradora, ou a nossa consciência com a alma. Ou seja, tudo que nós estamos conscientes é essencialmente a nossa alma. Ok? E depois o espírito em nós é superconsciente. Ou seja, é sobreconsciente, sobre o nosso estado de consciência. Ok? E o inconsciente. Bravo, inconsciência.
Inconsciente é aqui. Scusi. Inconsciente. Ok? Portanto, todos os processos orgânicos, tudo o que for do aspecto criador e gerador, para nós é inconsciente. A regeneração das células, tudo, a gestão do organismo, as energias vitais, tudo. O que for consciente é a esfera da alma, essencialmente, da psique, uma parte desta esfera. E o espírito é superconsciente, ou seja, sobre a nossa estado de consciência. E onde que entra agora o subconsciente? O sub. Superconsciente é isto. Subconsciente é isto, ok? Ou seja, Consciente e subconsciente. É sub e inconsciente é tudo. Então, há uma diferença. Há uma diferença. Inconsciente é tudo o que não for consciente. Sim. Ok? O subconsciente é algo de muito pessoal. Mais profundo. Não mais perto de nós. Porque, essencialmente, o que acontece é que este eu, que é uma vontade, polarizou e organizou uma parte desta psique. Ok? Podemos imaginar como se todo o mundo, todo o universo fosse um mar psíquico. Ok? Tudo é psique. Uma parte deste mar psíquico é como se fosse circunscrito deste eu, da vontade. Então, este eu organiza uma parte, numa parte que é consciente, uma outra parte que é subconsciente, ou seja, no inconsciente, mas pessoal. Ok? Este inconsciente pessoal organiza-se como um outro eu. Ok? Não no sentido com uma vontade, mas como um complexo funcional. Okay? Como se fosse uma outra pessoa. Portanto, tu pode perguntar, fazer perguntas, estabelecer uma relação com esta outra pessoa. De fato, em alguns sonhos, quando este subconsciente quer falar contigo, às vezes aparece como ti mesmo. Normalmente acontece muito. Normalmente eu, a mim, falo, mas acho que já ouvi sobre isso, sobre os sonhos. E, aliás, o Freud escreveu o livro A Interpretação dos Sonhos, Sim. onde ele sistematizou que nós, quando sonhamos, não é? Alguma coisa nós aconteceu no nosso consciente, na nossa pronto, sei lá, eu agora estou aqui agora aquele quadro exerceu sobre mim um fascínio qualquer. Eu, mentalmente, eu sem eu dar conta disso, aquilo entrou aqui dentro. E eu vou esta noite sonhar com aquilo. Sem eu querer, mas ao fim e ao cabo, a parte subconsciente. Há várias tipologias de sonhos. Há sonhos que são só uma elaboração. Sim, é um exemplo. Há muitos. Mas acontece que a parte subconsciente, portanto, no sonho é que comanda, portanto, nós não estamos a comandar o consciente, senão era o tal desdobramento consciente e nós estávamos a comandar a mente. Nos sonhos nós não comandamos. Não. Mas há uma parte que nós comandamos, é o subconsciente. Exatamente. O subconsciente é que comanda. Freud dizia que os sonhos eram uma estrada para o inconsciente. Exatamente. Sim, também é. Mas agora, o inconsciente, então, Freud não distinguia entre o subconsciente e o inconsciente. Jung distinguiu entre o subconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Na arqueosofia, nós podemos distinguir em muitos inconscientes. É como se aqui estivessem muitos estrados, ok? Porque, de fato, há um inconsciente genealógico de raça, há muitos. Mas, em primeira aproximação, podemos dizer que há um subconsciente pessoal e algo que não é pessoal, ok? Agora, o ponto fundamental é que, através dos sonhos, sendo que o subconsciente manda, nós podemos estabelecer um contato com este subconsciente, ou seja, podemos treinar ou explicar, falar de uma forma ou de uma outra com este subconsciente para que ele possa nos dar algumas mensagens.
Este é o ponto. E isto foi o que fizeram na antiguidade, é algo muito interessante. Havia todos os sacerdotes que faziam isto com incubatio, exatamente, também como forma de terapia. Sim, incubatio é quando havia um doente, como faziam? Spiega come facevano, Manuele. Andavano c'era tutto un procedimento prima, una preparazione, una purificazione, poi andavano dentro il tempio e sognavano il Dio che gli dava la cura. Sonhavam? Sognava, Sì. sì. Então, sonhavano um Deus que dava a cura e depois Guarda, per esempio, l'isola Tiberina, per Isso era em esempio. civilização? Isto, os latinos, os romanos, mas isto é comum, sim, na ilha Tiberina é famosa porque era aí que estava o templo, mas é muito comum no xamanismo. No xamanismo, o xamano, diz-se xamano, Sim, xamã. deve sonhar, ele deve comandar, ele deve mandar no sonho, mandar de sonhar ti e guarir-te. Sim. E de fatto funziona. Sì, muitas perché sulla vezes. Tiberina ci sono gli ex Sì. voto. Na ilha Tiberina há todos os ex não sei. Sim. Quer acrescentar alguma coisa? Vai dire? Não. É uma ilha italiana. Que também È in mudava. Roma, è una ilha che sta no meio do Mas o ponto Sim. que dizia é que tu podes, portanto, estabelecer este contato com o subconsciente. E quando ele compreender que tem contato, ele pode enviar-te mensagens. Portanto, por isto, por exemplo, o jeito de estabelecer este contato pode ser o de escrever e interpretar os sonhos, por exemplo, cada dia ter uma interpretação dos sonhos, analisar os sonhos. Então ele compreende que pode comunicar através disto. Então desenvolve, é como se fosse órgão que desenvolve-se. Ou, se não, há aquele exercício de quando adormecer, de visualizar o sol que surge. E quando desperta, visualizar o sol que se põe. Ok? Então, os dois eu, porque o sol representa o eu. Então, quando o eu do dia acaba, nasce o sol, ou seja, o eu da noite. Então, se estabelece este contato. E se poderia dizer, agora não é argumento desse caderno, é o dos guardiões, que talvez gostaríamos de estudar. Se pode dizer que o subconsciente é como relacionado com o pequeno guardião e o inconsciente coletivo? Eu acho relacionado sim, mas não são a mesma coisa. Porque o pequeno guardião é uma agregação de cargas, Sim. que no enquanto o subconsciente é como se fosse um ente em si mesmo. Ok? Mas o outro é com como se chama? Radiestesia. Outro jeito, mas há outros jeitos diferentes de estabelecer. Pronto. Fizemos um resumo global? Sim. Sim, mais ou menos. Vamos. Não. Sim, acho que sim. Nós tínhamos visto essa parte. Vera, tu não estavas. Nós escolhemos 4 perguntas. Então, escolha uma das 4. Então, qual é a característica da psicologia paranormal e para que serve Manuela e Catarina? Queres nos dizer a função da psicoscopia e da egoscopia? São a Ana e Rosário. Que diferença existe entre o corpo etérico, nefesh e o soma? São Antonio, Ian e Lorenzo. Notou uma diferença entre o espírito e o corpo causal? São Célia, Mônica e Elisabetta. Então escolhe uma, 2 2, a 2, 4. 2, né? São 8, não é? Até agora. Posso ficar com a primeira? A primeira. Qual é a característica da psicologia paranormal para que serve? Então, com Manuela e Catarina, é 27 de julho. Di luglio. Di luglio. Giugno. Giugno.
É a última, é mesmo a última. Vai dar para as 4 perguntas nesse dia. Vai dar para as 4 perguntas. Não, são dias diferentes. Sabia disto? 26. Agora a gente começou a fazer. Ok, tu dizias que não tínhamos. Estava a perguntar se íamos fazer esta parte. Agora eu estou importante dispensar estudar a psicologia normal. Estou Mas seguro. para fins iniciais. Ok, vamos ler. Vamos ler uma vez. Sim. Agora, é útil, importante e indispensável estudar a psicologia normal, mas para fins. Obrigado. Scusa, sì, scusate. Dovevamo fare Agora, é útil, importante e indispensável estudar a psicologia normal, mas para fins iniciáticos da autotransposição, da iluminação e da real sabedoria. Recuperação. Isso também é uma Ou Nem então tudo é. tem várias versões. Essa é a versão mais antiga. Esta é aquela coisa. A nossa é a correta. Da iluminação, todos os estudos preparatórios têm que confluir naquele que nós apresentamos sobre a iniciativa da arqueosófica e que há pouco chamamos de psicologia e psicospia arqueosófica, onde se utilizam métodos psíquicos e métodos instrumentais para investigar os estados da consciência mais avançados e insólitos que se desenvolvem durante o estado de agonia, do trespasse, da morte, durante o desdobramento involuntário e voluntário, da mediunidade, telepatia, psicometria e durante os trabalhos da ascese que têm que conduzir à santidade e além dela. Então, aqui isto era importante, porque psicologia, muito bem, ótima, mas para nós, para os nossos fins, é importante saber ter uma psicologia que permita de compreender os estados mais insólitos, seja o estado agônico, do trespasse, desdobramentos, porque estes não são geralmente estudados trabalhos da SESI. Por exemplo, uma conta como se diz? Uma coisa é analisar os sonhos de uma pessoa normal. Uma coisa é analisar um sonho de uma pessoa que está inserida numa via de desenvolvimento espiritual, completamente diferente. Porque há um outro... estas mensagens podem não vir daqui, mas podem vir daqui, por exemplo. Então utilizam outro simbolismo. Então é algo de completamente diferente. Mas também pode haver, neste caso, também pode ser um caso de clínicos, chamamos assim de clínico ou médico, claro. A pessoa está num estado de voluntário ou involuntário de doença, não? Em que a pessoa pode ter Isto é a psicologia normal. Que aqui não está. Para nós, começa-se de um estado normal e vai-se para um estado sobrenormal, ok? Mais avançado. Que refere métodos psíquicos e métodos instrumentais. Quanto a estes métodos... Sim, há também, por exemplo, métodos instrumentais podem ser, por exemplo, eletroencefalograma, também há mas são em desenvolvimento, há também ferramentas cosmoiônicas, que são algo de similar à radiestesia, mas disciplinado a alguns circuitos oscilantes. Mas em geral, por exemplo, aqui eu acho que, por exemplo, há ferramentas que permitem de compreender se tu estás abstraído ou não abstraído, se estás focado ou não focado, são todos úteis, ok? Mas são ferramentas, ok? Também existem aqueles sistemas em que a pessoa está ligada com o cérebro, por exemplo, as pessoas estão em meditação, há experiências em que as pessoas podem estar
Sim, por exemplo. ativados mais partes do Sim, cérebro. exatamente. Funciona que, por exemplo, nos estados de meditação mais profunda, há uma tipologia de ondas cerebrais que são chamadas tipologia ondas gamas, ok? Que são produzidas só naquele estado. Por exemplo, se nós classificamos os estados de consciência da nossa vida ordinária, normal, nós temos essencialmente um estado de vigília, Sim. um estado de relaxamento, podemos dizer, sonhos, sono, sem sonhos, transe. Ok? Estas são as 4 fases, porque estas são iguais do ponto de vista da consciência, são as 4 fases que nós cada dia vivemos. Ok? Porque quando nós vamos para adormecer, nós passamos de um estado de vigília a um estado de sonho, depois sonhos sem sonhos, depois relaxamento. Então temos que aqui temos aquelas que são chamadas ondas θ, ok? Que são as mais profundas, mais lentas. Vamos dizer ondas assim, ok? Mais amplas, okay? Ou seja, mas com baixa frequência. Aqui tens as deltas, que são inconscientes, sonho sem sonhos, ok? Essas são quais? Delta são um pouco mais frequentes, ok? Com uma frequência um pouco mais grande, mas a amplitude é um pouco mais pequena das outras. Estas são as principais. Todos nós temos todas estas ondas geralmente em qualquer estado, mas quando estamos num estado de transe, um estado de coma, então estas são as principais e as outras não estão. Estas são as principais no estado de sono sem sonho. Okay? Esta dos sonhos, que são as as betas. Beta ou alfa? Alfa. Acho que é alfa. Alfa. De fato, são as alfas. São um pouco mais frequentes. As betas são mesmo muito mais frequentes, mas muito pequenas. Okay? E incoerentes. No entanto, o que acontece é que descobriram nos anos 70, então é algo de muito recente, que na meditação profunda, ou seja, aquela verdadeira, um estado de verdadeira meditação, e só neste estado aparecem as ondas gama, ok? Que são ondas muito frequentes, com uma frequência muito ampla, ou seja, similar àquelas das ondas betas, mas com uma amplitude, amplitude grande como a das tetas. As ondas gamas são entre 30 Hz e 70 Hz. Então, muito elevada, né? Enquanto estas são 10 Hz. Okay? E aqui são os 0.3 Hz. Okay? Então, o que se compreende, dado para distinguir os estados de consciência, compreendemos que o mais que a frequência for elevada, o mais que a consciência for forte. Okay? Quando a frequência for muito lenta, nós não estamos conscientes. Mas o mais que for grande a amplitude, o mais que for intenso o estado. Portanto, no estado de vigília, nós temos uma vigília de uma consciência forte, mas não é intensa. Não temos uma grande intensidade de consciência que alcançamos quando fazemos meditação ou quando estamos no estado de transe. Mas, sim. Isto está relacionado também com a consciência nos vários corpos. Okay? Por exemplo, aqui no corpo físico temos consciência do corpo físico. Aqui temos consciência essencialmente de um corpo, podemos dizer, astral, mais ou menos. Aqui temos consciência de um corpo mental e aqui estamos num corpo causal. Okay? Ou seja, a consciência retira-se pouco a pouco
e portanto no corpo fisico permanece sempre nero. O corpo fisico adequa-se ao estado da consciência, porque retira-se. O corpo etérico fica com o corpo físico, sempre. Portanto, anche no estado de sonho, o corpo etérico fica. Sim. Pronto. Posso continuar? Ah, sim. Ao termo psicoscopia, do grego psique igual a alma, psicópio igual a observação, ou seja, a observação da psique. Juntamos a palavra juntamos a palavra crística, porque a psicologia e a psicoscopia, depois do enxerto do princípio Cristo no género humano, nestes 2000 anos, como veremos, tem um significado todo particular. Ninguém pode subtrair-se à ação deste princípio inserido na psique de todos, cristãos e não cristãos. A psicologia arqueosófica tem em conta muitos fatores com a finalidade de entregar à sociedade um indivíduo novo. A ela não escapa que o homem está dotado de uma psique na qual concorrem para o seu dinamismo e à construção da sua personalidade e individualidade muitas forças íntimas. Neles estão em ação, com alternada prevalência, os diferentes instintos, e os fundamentais são estes: A, a sexualidade; B, a autoafirmação; C, Deus ou a aspiração a uma meta espiritual que lhe façam ultrapassar a sua contingência histórica. Por isso, o homem é um organismo consciente com uma estrutura dinâmica orientada em direção ao finalismo, ativado por forças profundas que o solicitam a uma total autorrealização no futuro, porque o finalismo está a ele imanente. Quando uma das três exigências não pode ter saída na realização, então desencadeia-se o psicomorfo estado nevrótico, objeto da psicologia analítica. A pesquisa psicológica da arqueosófica não deixou para trás nenhum elemento útil, porque se aproxima de todas as doutrinas e teoréticas com espírito de fraternidade, para dar e receber aquilo que existe de bom em nós. Assim estudou a psicanálise e descobriu que os seus três maiores representantes, Sigmund Freud, Alfred Adler e Carl Gustav Jung, conduziram a pesquisa psicológica deles com espírito de unilateralidade. Tanto Adler como Freud foram tenazes na mentalidade unilateral, postulando a ação constante e um único instinto, como se tratasse de alguma coisa de constante e sempre igual, algo como uma componente química sempre presente e em igual medida. Assim, segundo Freud, a qualidade prevalente do homem seria a sexualidade e, segundo Adler, a autoafirmação. Mas estas duas qualidades não são simultâneas no prevalecer delas, e não está provado pela experiência e pela lógica de que tudo aquilo que o indivíduo é no bem e no mal seja em única função da sexualidade e do erotismo, segundo Freud, ou em relação à vontade de potência, o impulso, ou seja, a afirmar a própria personalidade e adoentar-se de nevrose. Jung procurou equilibrar as diferentes asserções e pôs em jogo também a questão religiosa e trouxe uma notável contribuição aos estudos da psicanálise e evidenciando a necessidade do impulso religioso para o homem normal. Por isso, tinha o hábito de dizer aos seus velhos doentes: a vossa imagem de Deus ou a vossa ideia de imortalidade está atrofiada e, em consequência, a vossa nutrição psíquica está em desordem. O marasmo psíquico pode-se ultrapassar se novamente se restabelece a nutrição equilibrada da psique. Mas a tudo isto chega-se integrando os três caminhos espreitados com mentalidade unilateral pelos três grandes. Muito bem. Então, o que é que está a dizer aqui? Sim, aqui o que diz, primeiro fala nesta... Bom,
termo, ou seja, a observação do psico, juntamos a palavra crística. Aqui fala no princípio crístico, aquilo que nós também já tínhamos falado numa das sessões, não é? Que com a vinda de Cristo ou com a morte no Gólgota, que se inseriu o sangue de Cristo na alma da terra e que todos nós temos a possibilidade então agora de uma forma simples, não é? Sim. De libertar, de Juntar-se. união a Cristo. De juntar-se a esta consciência. Exatamente. Essa Então, é a naquele mar que nós vimos Sim, antes, há também esta corrente, ok? Exato. Que antes não havia. Exatamente. Portanto, e diz para cristãos ou não cristãos. Portanto, está inserida em todos. Porque não é algo de mental, de racional, Exatamente. portanto não é que se acreditas, não, é o sol existe para todos, ninguém... Ok. Depois fala-nos então a psicologia arqueosófica, né, que tem em conta muitos fatores com a finalidade de entregar à sociedade um indivíduo novo, não é? Indivíduo novo tem a ver com... Sim? Não é isso. Indivíduo novo. Vida nova, o que é? Então, o indivíduo novo é exatamente utilizando os instrumentos que nos são facultados, né? Por exemplo, pela arqueosofia, o podermos estabelecer esse contacto através da meditação. No fundo, se calhar. Sim, não sei. Estou curioso. Daniela, assim, todo improviso, vá. Não, tudo bem. Mas deixa-me pensar, mas é uma parte que penso que é Sim, mais sim. fácil. Eu penso nesta e depois a gente já fala sobre Ok. Mas se alguém tem uma ideia, uma hipótese, não sei, tu tens alguma ideia? Epá, pronto, eu não, na parte psicológica... Não, sobre o indivíduo Ah, novo. o indivíduo Sim. novo. Mas isto é a tal situação. Nós estamos a falar aqui de Deus, ou da aspiração a uma meta espiritual, né, como se diz aqui, e que, pronto, estamos ao fim e ao cabo, a arqueosofia, ou aqui a tentativa de personalizar esta psicologia, ou esta psicologia. Pronto, isto é um facto aqui, aquilo que ela tentou dizer. Ninguém sabe. Eu também não consigo para definir bem o que é que é o homem novo. Sim, a nossa operação. Homem Fala novo é nisso. nascer. Exato. Também, sim, um pouco Homem até. novo, nascer de novo. Sim. Olha, eu volto para ele. Ok. Se Então, vamos fazer alterações, eu volto para nascer de novo. É que Já nascer tem de aqui novo, muitos sim. termos. Psicomoto do estado do verão. Isto é depois. Essa parte Pois. não conheço, essa não. Aqui, portanto, pela libertação dessa consciência em direção a Cristo, ele liberta-se e não sei. Isto eu também se volto para uma mistura entre seja talvez indivíduo novo, quer dizer nascer precisa uma nova nascida, senão é sempre o velho. Então o velho precisa morrer e o outro precisa nascer. Então é através evidentemente algo, uma operação que é o Cristo, ser que liberta o Cristo. Isto depois tendo isto em mente, depois vamos ver. Exatamente, é isso. Não. Ter em mente que o indivíduo não Exatamente, depois vamos. Depois, portanto, aqui, se eu bem entendi, né, fala-nos então, começa por falar destes diferentes instintos, a sexualidade, a autoafirmação, Deus ou uma aspiração espiritual. E que existiram três grandes, neste caso foram psiquiatras também, não é? Pronto, mas o psicólogo, a psicanálise, não é? Quem estudou psicanálise, não é? Reis da psicóloga, qualquer coisa. Sim, que não é descartado pela arqueosofia, Não, só que não. a arqueosofia vai para além de, Sim, não é? sim. Junta estas visões. Exatamente. Sim. E então, só que cada um deles teve um pensamento unilateral, correto? Na maioria, sim. Em que, pronto, o Freud baseava na sexualidade, não é? Depois o Adler falava na
autoafirmação, tem a ver com a autoafirmação, e depois vem Yang e junta a questão da religião, né? A expiação e Deus. Mas que no fundo o que aqui diz é não existe uma questão só unilateral, não é? Portanto, dizia, se não tiver uma realização sexual, não é? Então ficava louco, né? Com certeza. Mas Então, não era só esta questão. Não, Então, é diz, única. as três são importantes, não é? É o que diz aqui. Todas Também. estas três Todas são, as três são são importantes. muito importantes. Portanto, se não há uma realização destas três, este vai gerar o psicomoto. Exatamente. Mas a filosofia junta as três Sim, junto as e três. vai mais além disso. Sim, ou seja, é específica também. Parte desta, porque se vocês analisam efetivamente, estas três podem ser relacionadas com os três princípios, essencialmente. Um aspecto gerador da sexualidade, um aspecto da afirmação, da consciência, da alma, um aspecto espiritual. Okay? Portanto, são uma manifestação de uma ação destes princípios que não são realizados normalmente, não são realizados na vida, ou só parcialmente. Okay? Portanto, esta realização total que falta manifesta-se com nevroses ou doenças psíquicas ou físicas. Okay? Portanto, a arqueosofia junta esta visão e permite um desenvolvimento global do indivíduo. Okay? Então, estas três forças devem se realizar no sentido bom. Okay? Devem se realizar profundamente. Porque, se não se realizam, geram o psicomoto ou uma nevrose. Com tem medida, ou seja, umas vão ultrapassarem as outras, porque se tiverem desequilíbrio, aquilo... No, por exemplo, a psicologia freudiana, no 80% dos casos, na maioria, funciona. É por isto que ele conseguiu tão... Sim. Conclusão, Mas também. continua a ser contestada. Sim, também, porque o mais que uma pessoa for... porque também as outras duas são muito importantes. Okay? Pois, porque é isolada, né? É quando Se nós não formos por consultar ser um isolada. psiquiatra, ele Porque só praticamente hoje faz um guia Em geral, sim. Ou também Os métodos psicanalíticos são usados por isso. Jung, menos porque as pessoas respeitam, mas não... por exemplo, o que diz Jung é que a ideia de Deus e da espiritualidade que uma pessoa tem, se não for corretamente desenvolvida, gera uma nevrose que a pessoa não consegue relacionar com algo. É difícil, sente que falta alguma coisa, mas não sabe o que é. E geralmente diz que são outras coisas. Na psicologia, o Freud, portanto, era amigo disto, a nível pessoal. Sim. A nível pessoal eram colegas. E Sim, eles tiveram uma relação amistosa, mas depois ficaram praticamente inimigos. Por causa da havia uma questão mulher. religiosa. Não, uma mulher. Este também havia uma mulher. Não, uma mulher. Há sempre uma mulher. Era uma paciente. Sim, mas na parte de Sim, investigação psicológica. Mas de fato Jung foi um discípulo de Freud, mas depois viu também os limites de Freud e portanto desenvolveu um aspecto mais profundo que todavia não tem uma visão completa, mas é um passo muito em frente relativamente, especialmente para aqueles que querem seguir um percurso espiritual. Que, para além destes três, por exemplo, estes três são importantes. Eu não sei se entendi o que a Vera estava a perguntar. Então, e depois a arqueosofia, ela realmente aceita, né, estes três visões. Três visões. Mas depois vai para além disso, né? Com certeza. Ele dizia a psicologia paranormal e psicoscopia. Sim. E onde falava no tal princípio crístico e depois no tal indivíduo novo. Exatamente. Sim. Um ótimo resumo. Não, é assim. Porque também, tendo uma visão completa, permite um desenvolvimento completo do indivíduo,
que depois pode ir também a um aspecto transcendente, ou seja, ainda mais, ok? Como sair daquele mar que nós desenhamos antes, ok? Então, ainda mais. Portanto, sim, é grandiosa. Mas não é que eles não tinham razão, ok? Todos eles tinham razão, senão há uma afirmação de carreira, por exemplo, de autoafirmação, reconhecimento, tudo pode gerar neuroses. No específico, quando tudo parece que seja perfeito, exteriormente, na verdade, na maioria dos casos, falta ainda a imagem de... que pode também apanhar diferentes aspectos, porque aqui diz Deus ou aspiração a uma meta espiritual que lhe faça ultrapassar a contingência histórica. Ou seja, também um ateu pode ter esta aspiração e focar sobre ou deixar uma grande obra, uma herdade pelos postos, Herança para os posteriores. heranças para os posteriores, algo assim, ok? Porque diz o homem é um organismo consciente com uma estrutura dinâmica orientada em direção do finalismo, ativado por forças profundas que solicitam uma total autorrealização no futuro, porque o finalismo está a ele imanente, ou seja, Finalismo não é só a morte, é a realização final, um objetivo. Por exemplo, um gato não tem um finalismo imanente. Portanto, ele pode ficar assim por 2 dias, sem problemas. Sem fazer absolutamente nada de nada. Um homem não pode, porque o finalismo é imanente. Então, pode ficar 2 semanas, 3 semanas, um ano. Depois, este finalismo, ou seja, como diz, dinâmica, estrutura dinâmica, começa a fazer-se sentir. Sim. Ok? Então, gera um psicomotor. Ok? Porque ele tem um objetivo. Se ele não tivesse um objetivo, nem uma finalidade, então seria como um animal que não está consciente ainda da sua finalidade, então não tem, o finalismo não seria imanente. Mas quando nós vimos o eu... Isso é o que 90% das pessoas... Isso é o que é a realidade de 90% das pessoas. Sim, muitas pessoas, mas de qualquer forma as pessoas querem, não sei, um trabalho, fazer uma família, Não se sentem bem, sempre procuram qualquer coisa. devem fazer alguma coisa, não podem ficar totalmente. Por exemplo, hoje eu falei com um taxista e ele me disse, ele trabalhava na Janeiro, eu fiz este trabalho porque não podia ficar em casa. Pois, claro. Não é que disse, eu tenho problema de dinheiro. Não era para isto. É preciso uma finalidade. Estava bloqueado e então assim. Sim, porque se tu não resolver estes 3 princípios, são princípios, ou seja, causam. Se não houver uma manifestação, uma realização destes princípios, então apanha uma direção, uma outra para mover-te nesta finalidade. Ok? Portanto, ele dizia, eu não consigo ficar em casa, então vou fazer taxista. Não. Mas é a mesma coisa com Deus, com a sexualidade, com tudo. Okay? São forças que... Ou seja, há aqui uma componente que é a seguinte. Nós, seres humanos, temos uma componente física extraordinária, porque temos variadas hipóteses dessa realização, seja no campo profissional, seja no campo social, etc. Mas, dentro de nós, agora, há muita gente que não a tem, portanto, sei lá, os ateus não têm essa... Mas, ao final, eu penso que os ateus ainda têm de outra maneira. Sim. Mas buscam sempre mais alguma coisa do que estas realizações. Temos um objetivo. Tem um objetivo mais além. Nós sabemos, uma parte de nós sabe que nós temos um objetivo.
É por isto, por exemplo, que os homens perguntam-se sobre o senso da vida, o sentido da vida, ou porque evidentemente a resposta existe. Ou seja, há uma semente nos homens que move os homens e, portanto, são totalmente insatisfeitos porque há um objetivo maior. Um animal não é insatisfeito se ele come, se ele está totalmente tranquilo. Exatamente porque não tem um finalismo. No enquanto, esta junção com Cristo, com a alma de Cristo, é aquela que tormenta os homens, pode-se dizer. Atormenta os homens e as mulheres porque é como se fosse uma voz que grita, como se diz? Que grita no deserto. Ou seja, que é o mais que tu ter ouvido para ouvi-la, o mais que torna-se forte este dinamismo. Okay? Então, se for como um animal, se a tua vida for como um animal, então consegues ficar um ano, 2 anos, depois acha que... Não, acha... E geralmente o que acontece é que as pessoas sentem que há algo que falta, não sabem identificar o que é que falta e identificam o que falta em alguma coisa específica. Falta um filho, falta o carro, falta Sim, os com pouca violência. Sim, falta um homem perfeito, falta uma outra coisa, mas não é necessariamente, pode ser também correto. Sim, pode estar também. Pode estar também correto, mas pode também não ser correto. Parece que a maior parte das pessoas procura sempre fora deles. Sim. Fora de... A maioria, sim. Ou seja, há muita gente, por exemplo, não consegue estar sozinhos, sempre em casa. Ou tem que ligar a televisão, ou tem que ouvir rádio, ou tem que ouvir música. Ou seja, sozinhos, não conseguem. Tenta de fugir. É pá, para eles entrar no parafuso. Aquilo é... Não conseguir suportar. Não, é pá. Conheço muita gente assim. Conheço muitos pessoas que... Pensei, efetivamente, o meu amigo disse, e depois eu pensei, efetivamente, é assim, que a maioria das pessoas não fica um dia na vida toda sozinho. Um dia, em toda a vida, na vida toda. Sozinho. Ninguém. Eu, por exemplo, agora há um programa na televisão que é o reality show, mas isto é um exemplo. Eu por acaso vi e estava uma pessoa nesse reality show, que até já fez vários, e disse, eu não consigo, já estou um bocado silenciosa, tenho que fugir daqui que eu tenho que... Não consegue não estar só silenciosa ou pensar em qualquer coisa. Tem que haver sempre alguma coisa que apreenche, mas estar com ela não consegue. Sim, porque ainda talvez não encontrou, ou seja, porque evidentemente quando ela está silenciosa, estas perguntas, por exemplo, e quer dizer que é mais desperta de outros, porque outros podem ficar silenciosos. Não tem perguntas. Silêncio mental, silêncio, mas não há nada. Mas é assim, normalmente as pessoas quando não conseguem ficar sozinhas são normalmente atormentadas por pensamentos e problemas do dia a dia. Então arranjam uma forma de distrair. Verdade. Mas vais ver o que é as redes sociais. É outra forma de... As redes sociais é a fuga para a frente das pessoas não conseguem estar com elas, precisam de amigos, precisam de pôr a fotografia. Mas também está relacionado com o medo de não ter a possibilidade de responder a estas perguntas. Sim. Não, no sentido que se eles soubessem que estivessem certos da possibilidade de resolver estas perguntas, então teriam a coragem de afrontar estas situações. Mas não tendo esta certeza, então acham seja mais a fugir. Pois é.